Tem bastante gente falando por aí que Karl Marx era racista. Talvez ele fosse mesmo. Ele era um homem do século XIX, nascido no coração da Europa, envolto em toda aquela poeira colonial que cobria não só a Europa, como também o mundo inteiro. Mas o curioso mesmo é o jeito que esse assunto volta hoje em dia. Não para questionar e fazer uma reflexão, mas sim para tentar lucrar. Ironicamente, para todos nós, quem traz essa revelação é um professor que usa como fonte principal o ChatGPT. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda e muito bem-vinde ao Ruído e Revolta. No segundo episódio a gente vai comentar de um assunto chato, um assunto batido, um assunto antigo. E pela primeira vez vocês vão questionar se eu sou anarquista ou se eu sou comunista, porque a gente vai defender Karl Marx. E afinal de contas, o fato dele ser racista é um motivo de estardalhaço? Ou é só uma obviedade histórica extremamente mal utilizada? A gente vai descobrir isso hoje, mas antes, uma leve transição. Como eu disse no comecinho do vídeo, sim, ele usou o ChatGPT como fonte primária. E ele nem tenta esconder isso, na verdade. Tá bem explicitado tanto na thumb quanto no título do vídeo. ChatGPT que é um modelo de linguagem criado por uma empresa bilionária, alimentado com dados que são, em sua maioria, totalmente eurocêntricos, treinada para parecer neutra, mas que na verdade fala com a voz de quem vence. Fala com a voz das elites. E antes que você me pergunte, eu faço essa questão para você mesmo, as IAs não servem como material historiográfico. Isso atrapalha muito na pesquisa histórica e ainda por cima as respostas podem ser manipuladas com engenharia de prompt, que é um negócio que qualquer pessoa que estudar pelo menos uma meia hora disso consegue aprender. Galera, isso é basicamente o capitalismo respondendo por Karl Marx. Eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, até porque senão isso viraria uma análise e um vídeo-resposta, e esse não é meu objetivo aqui, eu só quero levantar essa pauta. Mas é aí que mora o absurdo. Ele acusa Karl Marx de eurocentrismo e usa uma ferramenta eurocêntrica como árbitro da história. E isso, gente, só me corrigindo, não é história, não é uma pesquisa histórica, isso é idolatria de máquina. E o que se chama de neutralidade hoje, que deveria estar presente nessas IAs, é só outro nome para alienação. É uma crítica rasa que não busca entender o passado. Você só tá querendo anestesiar o presente. Ele quer mostrar que se até mesmo Karl Marx era falho, então ninguém precisa lutar. É um discurso que se esconde de moral, mas ele serve pela apatia. No vídeo ele chega a citar alguns momentos em que Karl Marx foi racista em cartas pessoais que ele trocava com Engels durante 1860 e 1864. Então eu vou citar aqui para vocês um exemplo extremamente escrachado de uma dessas cartas. Abre aspas. Agora está perfeitamente claro para mim que, como mostram o formato de sua cabeça e o crescimento de seu cabelo, ele está se referindo a La Salle, descendente dos negros que se juntaram à fuga de Moisés do Egito, a menos que sua mãe ou avó paterna tenham se cruzado com o negro. Agora, essa união de judaísmo e germanidade com uma base negra deve produzir um produto peculiar. Fecha aspas. Pessoal, isso aqui é inegavelmente racista. Mas o que dá pra tirar de reflexão de uma carta pessoal que ele enviou para Engels, com um pensamento que nunca foi colocado num livro ou nunca num texto publicado que fosse relevante para a bibliografia do Marx? Karl Marx foi um homem do tempo dele, e todo homem de seu próprio tempo é, antes de tudo, um prisioneiro dele. O século XIX respirava colonialismo como a gente respira o ar. As ideias tinham um cheiro de fábrica, de pólvora, de navio negreiro. Reconhecer isso não é novidade, é só contexto. O erro está em fingir que apontar o limite é o mesmo que entender o que ultrapassa ele. O problema não é dizer que ele foi racista, é você parar por aí. É pegar a poeira da história, coisa que já passou há muito tempo, e vender como se fosse uma revelação. O capitalismo aprendeu a se alimentar até mesmo da crítica que o nega, porque é mais fácil julgar Karl Marx com a moral do século XXI do que julgar o século XXI com a crítica de Marx. A distração, ela tá aí pra todo mundo, é o conforto moral que o anacronismo oferece pra gente. Enquanto a gente discute o preconceito de um pensador que está morto há mais de 100 anos, o preconceito vivo continua matando e financiando tudo que a gente chama de progresso. O Mikhail Bakunin, que é considerado por muita gente um dos maiores teóricos e pai do anarquismo, também tinha seus preconceitos. Ele escreveu alguns textos com barbaridades atrozes sobre judeus e povos que ele considerava primitivos. Textos que hoje são de uma falta de caráter inimaginável. E eu vou ler para vocês aqui um trecho sobre Karl Marx, que era judeu, presente no livro Estatismo e Anarquia de 1873. Abre aspas. Marx é um judeu, e por isso é, por natureza, um intrépido e astuto financista. Ele é cercado por uma multidão de pequenos e ambiciosos judeus que são seus admiradores e instrumentos. Mas ele também era filho do próprio tempo, um tempo branco, machista, profundamente católico e europeu.
exatamente o mesmo tempo de Karl Marx, eles eram contemporâneos da mesma época. E isso precisa ser dito, porque se o anarquismo se propõe a sinceridade radical, a gente não pode esconder a sujeira debaixo do tapete da revolta. A crítica só é libertária se ela começar por dentro e a gente herda os erros junto com as ideias dos pensadores. O que muda é o que a gente vai fazer com isso, porque Karl Marx, Engels, Bakunin e Proudhon, todos eles escreveram atrocidades em suas respectivas épocas. O nosso papel não é defender, é continuar o que eles não tiveram chance de fazer. É arrancar o racismo, o patriarcado e os preconceitos do pensamento revolucionário. Não era incomum que um homem branco fosse racista no século XIX, da mesma forma que não era incomum que um médico tivesse visões homofóbicas nos anos 60. As fontes sobre a suposta homofobia do Che Guevara são meio divergentes, mas considerando o contexto social daquela época, essa hipótese não é incoerente. Ainda que seja necessário cautela nessa afirmação, é plausível que a gente analise isso com base na mentalidade e na cultura predominante daquele período, onde a homossexualidade no mundo inteiro ainda era tratada como doença. Mas hoje em dia isso é estranho, e essa autocrítica está sendo feita pelo mundo. Os movimentos revolucionários e de caráter popular por aí já têm uma ligação, em sua maioria muito forte, com os direitos civis, pela luta antirracista, pela luta anti-homofobia e pela luta contra o patriarcado. Nesse vídeo ele chega a dizer que o anacronismo não é válido para Monteiro Lobato, mas é válido para Karl Marx. E, gente, sinceramente, estudo de literatura do ensino médio e eu não tô nem falando de estudar Marx, é mais sobre o Monteiro Lobato mesmo. Não é que vale para um, mas não vale para outro. O Lobato viveu no Brasil numa época pós-escravidão, o debate sobre o racismo já existia, inclusive existiam intelectuais pretos que eram contemporâneos, como Lima Barreto, por exemplo, que criticava fortemente o racismo no Brasil naquela época. Além disso, o racismo do Monteiro Lobato não estava só em cartas. Estava publicado nos livros infantis dele, livros que moldaram o imaginário cultural do Brasil. O impacto geracional do racismo do Monteiro Lobato foi enorme. Tem criança lendo o livro dele até hoje, com versões modificadas, é claro, mas o impacto persiste. O trecho do Monteiro Lobato, onde ele diz que, abre aspas, tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepava que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima, fecha parênteses, está presente no livro infantil As Caçadas de Pedrinha, de 1933. Esse livro é vendido até hoje. Também é importante citar algumas cartas que ele elogia a Ku Klux Klan e o conto Negrinha por inteiro, que, ao mesmo tempo que denunciava o racismo da elite branca naquela época, tinha todos os preconceitos imagináveis dele na escrita. Não é só contexto, é discurso ativo de poder. Karl Marx errou, Bakunin errou. A gente vai errar hoje para acertar no futuro. Mas o que importa é errar contra o sistema, contra as elites e nunca em favor dele. Não é para ter razão, é para se libertar. A extrema-direita fascista pode tentar o quanto quiser destruir a imagem de qualquer pensador de esquerda radical que já está morto. Mas isso nunca vai mascarar o fato de que os pensadores racistas e preconceituosos deles ainda estão vivos. E se o pensamento ainda serve de alguma coisa, que seja para demolir o espelho do algoritmo e lembrar que a história não é feita de dados e estatísticas. Ela é feita de corpos. Se você gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever nesse canal, dar um like e compartilhar o vídeo. Se for do seu bom coração, aqui tem o Live Pix do ladinho, você pode fazer um Pix aí para nós e ajudar. A partir de R$1 você consegue mandar uma mensagem que eu posso talvez ler no intervalo aqui de um episódio. E com um valor maneirinho eu posso até imprimir um pôster e colar nessa parede aqui, para não ficar esse branco meio chapado. Até o próximo episódio. Mais uma vez, o meu nome é Raviel. E tchau.